Oi, gente, é muito bom poder contar com a sua companhia essa semana. E no programa de hoje, nós vamos a Dorel para falar com vocês sobre a importância da cadeirinha dos bebês. Vamos conversar também com a Vitória, ela que é fotógrafa especializada em gestantes e newborn, que está fazendo uma campanha bem legal para essa época de Natal. E você já viu a coleção de verão da loja Tudo Bambino? Tá imperdível! E a encantadora de bebês? Você já ouviu falar? Então não perde não saia daí que o programa Totalmente Mãe está começando! Oi gente, agora eu estou aqui na loja de fábrica da Dorel Brasil e eu vou falar para vocês um pouco sobre a importância do bebê conforto e da cadeirinha na segurança do seu filho. Quem vai conversar com a gente são a Silvia e a Ariana, elas que são de São Paulo e são supervisoras de treinamento da Dorel. Eu queria saber de vocês por que as cadeirinhas e bebê conforto para transportar as crianças e bebês são importantes. Olha, tudo começou com o início da lei, tá, da cadeirinha, que entrou em vigor em 9 de junho de 2010, tá? A partir daí, com a obrigatoriedade do uso, tá, foi estabelecido do nascimento até aproximadamente os 8 anos de idade, né? E a lei vai falar pra gente em peso dessas crianças, né? Então, seria a partir do nascimento. As cadeirinhas que você vai encontrar no mercado vão até 36 quilos, então não podem ser usadas até o final. Entendi. E 36 quilos normalmente é a média de uma criança de 7, 8 anos de idade, é isso? Não, existe uma margem aí, porque em alguns países a lei vai até 10 ou 12 anos, tá? Os pais têm que ter o bom senso de utilizar um dispositivo de retenção até que essa criança tenha altura suficiente para sentada diretamente no banco do carro com o cinto por cima dela, o cinto não pegue na região do pescoço. Enquanto o cinto estiver na região do pescoço, ela ainda precisa de uma elevação. Então, esse é o momento correto de parar de usar, a partir do momento que ela tiver altura para isso. Entendi. É importante também ressaltar que com essa nova regulamentação, o uso do dispositivo de segurança, motorista, então, a partir do 9 de 6 de 2010, ele seria autuado com 7 pontos na carteira e apreensão do veículo. E eu acho isso muito importante para preservar a segurança aí das crianças, né? Exatamente. Na verdade, essa regulamentação veio não só pelo quesito da autuação em questão de valores, mas sim priorizando a segurança da criança da maneira correta a ser transportada. As estatísticas que a gente tem através da ONG Criança Segura são que a causa em acidentes com crianças era a principal causa de mortes de crianças até 14 anos, né? Uhum. Então, a lei foi necessária mesmo para tentar reduzir isso, que é um número absurdo de crianças que precisam de uma proteção e não estavam utilizando nenhuma. Interessante, meninas. E muita gente vem me perguntar aqui no programa, por exemplo, qual que é a diferença do bebê conforto para a cadeirinha? Porque muita gente não sabe o que é um, o que é outro. Perfeito. O bebê conforto, ele faz parte do grupo 0+, que é um grupo de 0 a 13 quilos, onde a criança deve ser transportada sempre de costas para o movimento. Esse dispositivo ele deve ser instalado em carros que contenha um cinto veicular de 3 pontos, tá? E aí a criança vai passar para a cadeirinha, a Silvia vai complementar. Ela passa para a cadeirinha, ela pode permanecer no bebê conforto até os 13 quilos, tá? Mas ela vai encontrar no mercado as cadeirinhas já a partir dos 9 quilos para serem instaladas de frente, né? O que vai originar essa mudança, tá? É a partir do momento em que essa criança já tenha uma condição de sentar sozinha. Então, ela passou dos 9 quilos, pelo menos, ou já sente independente, sozinha. E que no bebê conforto, a cabeça dela ainda esteja dentro da altura do limite do cesto, tá? A partir do momento em que a cabeça da criança começar a passar a altura do bebê conforto, aí ela já precisa ser
transferida para uma cadeirinha e aí ela já pode andar de frente para o movimento do carro. É só a cabeça ou pode ser o pezinho também? Eu tô falando pelo meu filho, que a cabecinha dele não estava passando, mas o pezinho dele já estava passando do limite. Na verdade, assim, os pediatras orientam o máximo que você conseguir transportar essa criança de costas para o movimento é melhor. Por mais que ele bata o pezinho no encosto do banco, ele estando dentro do cesto, o ideal é até os 13 quilos. Normalmente a gente não consegue até 13 quilos, eu mesmo tenho 2 filhas e não consigo transportar até os 13, mas até os 11, 12, dependendo da altura, estatura da criança, transportar de costa, porque nessa fase é muito mais segura, a criança ainda não tem a sustentação do corpo suficiente, muitas vezes, para virar de frente. Por isso, como a Silvia colocou, a criança já tem que estar sentada, no mínimo 9 quilos para virar de frente. E uma observação bem importante é que o bebê conforto, ele nunca pode ser virado de frente para o movimento. A gente vê em algumas matérias, até vivencia, né, Silvia, Sim, no dia a dia, às vezes a mãe tentando fazer a instalação do bebê conforto de frente para o movimento. Isso jamais pode ocorrer, não existe nem instalação. Ótimo. Ele deixa de ser um item de segurança caso a mãe faça esse tipo de coisa, porque não tem instalação. E no caso de uma colisão pode ser ainda mais perigoso, né? Exatamente. Com certeza, pode ser até fatal, infelizmente. Qual que é o item, assim, indispensável que tem que ter numa cadeirinha, no bebê conforto, para que possa promover essa segurança da criança na hora que ela estiver ali recostada sendo transportada? A criança no bebê conforto, ela tem que estar perfeito. O bebê conforto para início tem que ser bem instalado no carro, no veículo, tá? A pessoa tem que prestar bastante atenção nas instruções do fabricante, fazer a instalação de forma correta. O bebê conforto, ele precisa ter um suporte que é interno, que é uma almofada de cabeça, faz parte do próprio bebê conforto, e ela não possui nada que mude o ângulo do pescoço da criança para frente. Ela é só um contorno para o apoio de cabeça da criança. Então, os pais não devem acrescentar nenhum tipo de almofada, nenhum tipo de tecido, nada que possa fazer essa mudança do ângulo da cabeça da criança, tá? Ela tem que estar realmente recostada só com o que vem no produto, com o cinto preso e ajustado. Um outro detalhe importante, como a Silvia colocou, é a instalação do bebê conforto, está instalado no ângulo que eles chamam de 45 graus. Tem muitos veículos que o banco, ele tem uma certa inclinação. Sim, vários. Eu tive isso. E quando você vai fazer a instalação do bebê conforto, se ele tem essa inclinação, o bebê conforto ele fica mais sentado. Fica. Isso faz com que a minha filha tem uma filha de 1 ano, completou 1 ano agora, aconteceu isso comigo. O pescoço fica caindo para frente. Nesse caso, é muito comum. É importante você nivelar o banco. No site do criançasegura.org.br, inclusive tem orientações de como deve ser feita para nivelar o banco. Eles têm as imagens através de toalha, você faz um rolinho para nivelar e aí sim fazer a instalação correta. Ótimo vocês falarem isso. Esse site é de extrema importância para todas as mães, para os pais que queiram saber melhor como cuidar e como agregar valor realmente à segurança dos filhos, né, menina? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora explica pra gente um pouquinho também da diferença, porque quando chega para comprar a cadeirinha, bebê conforto, aí encontra assim, grupo 0, grupo 1, grupo 2, grupo 3, qual que é a diferença entre eles? A criança entra para o grupo 1 a partir do momento que ela atinge os 9 quilos de idade, tá? O grupo 1 vai até os 18 quilos da criança, isso dá aproximadamente 3 anos e meio, 4 anos, vai depender de criança para criança, pode ser até um pouco mais, tá? Aí tem o grupo 2, que é de 15 a 25 quilos. Nessa fase, então, a criança já pode utilizar o cinto veicular. Então, além da cadeira, pode também optar pelo assento de elevação. Lembrando o detalhe, como a Silvia colocou na pergunta anterior, da altura da criança, caso a mãe vá utilizar um assento de elevação, se só com o assento, o cinto da altura suficiente para vir o cinto na altura do ombro da criança. Caso não dê, a mamãe não pode utilizar o assento de elevação. Aí a dica é orientar ela a utilizar uma cadeira, porque aí a cadeira... Tem o encosto. Exatamente. Tem primeiro o encosto,
A cadeira é muito mais confortável porque nós mães sabemos que a criança, por maior que seja, tenha seus 5, 6 anos, acaba dormindo, mesmo nos pequenos recursos. E quando é uma poltrona, uma cadeira, ela tem onde encostar a cabeça de um lado do outro para ter aquele cochilo mais confortável. O grupo 3 já seria a continuação dos 25 aos 36 quilos, tá? Lembrando que os 36 quilos podem ser além do que a criança necessita, você tem uma margem grande, tá? Às vezes a criança não vai atingir os 8 anos de idade de uma altura correta para já ir direto no banco do carro, sem a utilização de nenhum assento de elevação antes disso, tá? Se isso ocorrer, o que vier primeiro, né? Os 36 quilos, os 8 anos ou a altura necessária para estar diretamente no banco, tá? Aí seria a última fase. Nessa fase, a mãe pode optar entre as duas opções. Apenas o assento de elevação ou ainda continuar utilizando com o encosto até o final. Gente, fica aí essa dica importantíssima aqui da L'Oréal Brasil e daqui a pouco eu volto com mais Totalmente Mãe.